Boa tarde a todos. Vamos, então, dar início a mais uma palestra do nosso evento Pesquisar é Preciso. Esse evento que a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Inovação vem realizando durante esse período de isolamento, apresentando temáticas e projetos de pesquisas dentro da nossa universidade, aberta, obviamente, a toda a comunidade científica e a comunidade como um todo. Hoje, continuando as temáticas mais gerais que a gente vem fazendo nessa última semana, na última terça-feira a gente trabalhou com a artes em tempos de pandemia. Hoje, então, nós temos uma mesa que vai falar sobre educação em tempos de pandemia, com o professor Dr. Eric Pleasance, a professora doutora Regina Novaes e o professor Dr. Pedro Pontual. Antes um pouco de apresentar então os nossos palestrantes, eu queria primeiramente dar algumas orientações para que a gente tivesse um bom evento. Todos estão com os microfones desligados e a gente pede que assim se mantenham para a gente evitar qualquer tipo de ruído durante a apresentação dos nossos conferencistas. Após a apresentação dos três palestrantes, aí sim a gente vai abrir para perguntas e comentários através do nosso chat, e aí a gente vai coordenando um pouco isso, passando a palavra ou fazendo alguma pergunta para quem desejar fazer algum tipo de questionamento. E no final, aquelas pessoas também que desejarem podem colocar o seu nome e o seu e-mail no nosso chat, que nós da diretoria de pesquisa vamos providenciar certificado de participação do evento, para que todos também possam. A gente sabe que tem muitos alunos que de repente precisam comprovar essa participação e que a gente vai emitir esse certificado de participação. Aproveitando então, antes da início, eu já queria divulgar a nossa agenda da semana que vem. Os eventos têm sempre acontecido às terças e sextas. Então, na terça-feira que vem, a gente vai ter, caracterizando então essa pluralidade que tem sido o evento, a professora doutora Sonisa, da Escola de Medicina, falando sobre manifestações neurológicas associadas à Covid-19. E na sexta-feira, dia 29 de maio, às 14 horas, o impacto do turismo nos grandes centros urbanos e as mudanças propostas após a crise do coronavírus, com a professora doutora Simone Dush, da Escola de Turismo. Eu queria, primeiramente, então, agradecer muito aos três palestrantes. Eu acho que a gente tem tudo para ter uma boa discussão numa temática que vem afligindo não só a universidade pública, mas todo mundo que trabalha com educação. E eu queria, então, inicialmente, passar a palavra à professora doutora Regina Novaes. A professora doutora Regina Novaes hoje é professora visitante da Unirio, do Programa de Pós-Graduação em Educação. Teve a sua formação de graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com mestrado em Antropologia Social e doutorado em Ciências Humanas pela Universidade de São Paulo. A doutora Regina foi editora da revista Religião e Sociedade, foi secretária-geral da Associação Nacional de Antropologia, presidente do Instituto Superior de Estudos da Religião e presidente do Instituto Brasileiro de Análises Socioeconômicas, no IBASE, onde participou da coordenação geral da pesquisa Juventude e Integração Sul-Americana, desenvolvidas simultaneamente em 6 países latino-americanos. Atuou também como consultora júnior do PNUD, Nações Unidas, para a realização do Informe Juventude e Desenvolvimento Humano nos países do Mercosul, e realizou pesquisas e atuou como consultoria em políticas públicas de juventude e convênios entre a Secretaria Nacional da Juventude e a Unesco, trabalhando em colaboração com grupos de pesquisa de diversas universidades, onde ela trabalha com as temáticas de movimentos sociais, juventude, religião, cultura, cidadania e violência. Doutora Regina, mais uma vez eu queria muito agradecer a disponibilidade. Passo a palavra para iniciar a sua apresentação. Muito obrigada, professor Anderson. Parabéns por essa iniciativa. Eu acho que é muito importante a gente fazer essa troca nesse momento. Queria também dizer que é com muita satisfação que eu sou professora visitante da pós-graduação em educação da Unirio, onde eu encontro um espaço muito bom de reflexão, de companheirismo e de ensino também. Então, com essa colocação, eu tenho um grande prazer de estar aqui. Então, a ideia um pouco seria falar sobre a educação e pandemia. A pandemia escancara o Brasil real, mas também faz emergir efeitos de conquistas e experiências dos últimos anos. Eu queria trabalhar um pouco com essa questão, quer dizer, o que a pandemia escancara e o que ela escancara que a gente não sabia muito bem como é que funcionava.
Então, pensando nesses dois lados da medalha, eu vou falar basicamente dos jovens da periferia e dos seus processos educativos formais e informais, que é o meu campo de trabalho, que é o meu campo de pesquisa, e é por isso que eu tenho essa possibilidade de contribuir com o programa de pós-graduação da Unirio, e aproveito para, na verdade, cumprimentar todos os meus colegas, a nossa coordenadora, a professora Dora, enfim, todos os que me acolhem nessa universidade. Então, eu começarei pela coisa mais gritante, né? Eu acho que a pandemia ela oferece uma foto, um flash do Brasil atual, né? Que historicamente naturalizou a desigualdade social, negou a existência do racismo, né? Paradoxalmente, negou e legitimou o racismo na nossa sociedade e que para quem trabalha com juventude, sabe que os efeitos do racismo na nossa sociedade é justamente o genocídio da juventude negra. Né? Essa semana, exemplificado pela morte do menino João Pedro, aqui no Rio de Janeiro, que tanto nos chamou a atenção e tanto nos mobilizou. Bom, mas agora, voltando a falar da pandemia, até os mais bem intencionados slogans da epidemia expressam abismos sociais, expressam também dilemas e paradoxos do Brasil desigual. A epidemia exige isolamento. O isolamento exige fique em casa. E nós perguntamos, o que significa ficar em casa? Ficar aonde está? Ficar onde está social, espacial e simbolicamente. Tem 3 comandos que se fala muito hoje em dia. Fique em casa, compre só o essencial e use as redes sociais. Esses 3 comandos, na verdade, eles falam de condições de habitação, de possibilidades de consumo e de qualidade de conexão. E eles resultam, na verdade, em marcadores sociais que expressam distanciamentos sociais entre os jovens do Brasil. Habitação. Quando ouvimos falar fique em casa, perguntamos que casa? A mesma palavra casa é a mesma palavra casa, mas ela remete a várias perguntas. Quais casas? Onde? De que tamanho? Com qual infraestrutura? Com quantos tiroteios? Também quando sabemos que a maioria dos jovens brasileiros fazem parte das 32 milhões de famílias que não têm acesso à água tratada. Metade da população não conhece a coleta de esgotos. E grande parte dos adolescentes brasileiros que estudam, eles estudam nas 60% escolas brasileiras do ensino fundamental que também não têm coleta de esgoto. Então, fique em casa. Passamos para outro ponto, do consumo. Saia só para o essencial, supermercado e farmácia. O consumo de alimentos e remédios também revela muito dos termos dos abismos sociais que nós estamos falando. Quem é que pode comprar o essencial? Aí um parênteses interessante para pensar o Brasil, o Jornal do Globo, essa semana, trouxe uma grande manchete de alunos com prato vazio. Estados e prefeituras deixam 7 milhões de crianças sem merenda. E aí o paradoxo é que a comida está chegando nas escolas nordestinas. E a reportagem dizia, no Nordeste a ajuda chega, porque, afinal de contas, eles têm mais familiaridade com ações típicas de assistência social. Quer dizer, de repente, tivemos uma reversão aí, né? Uma região onde tem mais prática, pode dar mais alimentos para os seus alunos hoje, né? Uma região que também revela a questão regional brasileira, o abismo entre as regiões. A disparidade regional jogando a favor, né? O aprendizado com o vetor invertido, e que se pode aprender o que se faz no Nordeste hoje. Mas, voltando às palavras de ordem, vamos falar em conexão. Qual é a palavra de ordem? Use os aplicativos para comprar, para se divertir, para se inscrever, para se comunicar com parentes e amigos, para estudar. Mas quem pode? Quantos computadores para quantas pessoas? A taxa média de conexão esconde as disparidades em termos do uso da banda larga, da capacidade dos aparelhos, dos níveis de informação para bem navegar. O desespero dos jovens são os jovens sem internet. Ou então, a angústia da internet fraca. Como diz Thaís, 19 anos, estudante do pré-vestibular comunitário de Jacarezinho, a internet aqui é muito ruim. Por mais que a gente bote sinal mais forte, cai. Cai porque é internet de comunidade, porque vive tendo operação policial, tiroteio. Concluindo, abismos sociais também torna vazia, né,
a retórica do isolamento social. Mas agora eu queria mudar, queria ir para o outro lado da medalha, né? O outro lado da medalha, que esse é muito menos conhecido ainda, principalmente da grande maioria da população brasileira, né? O outro lado da medalha é a solidariedade, que ganhou visibilidade nos territórios de favelas e periferias do Brasil, né? Antes mesmo da aprovação do auxílio dos R$600, o auxílio emergencial, as organizações do Complexo do Alemão já tinham formado o seu gabinete de crise para enfrentar os efeitos sanitários, econômicos e sociais da pandemia de Covid-19. Até o fim de abril, já tinham beneficiado 18 mil pessoas, distribuído cestas básicas, itens de higiene, etc. Na iniciativa, 2 jovens locais, Renê Silva, da Voz das Comunidades, né, que criou um movimento chamado Pandemia com Empatia, e também Raul Santiago, do coletivo Papo Reto. Jovens, que virtual e presencialmente fazem política no local onde morrem. Onde morrem jovens e onde moram jovens. O coletivo A Rocinha Resiste fez um questionário via WhatsApp para entender quais os principais demandas da população. Na Mangueira, atuou o carnavalesco Leandro Vieira, que usou sua rede para arrecadar recursos para comprar na própria comunidade, né? Pensando, inclusive, na economia local. A CUFA, Central Única das Favelas, com sede em todos os estados, suspendeu suas atividades corriqueiras e mobilizou equipes e parceiros para a distribuição de cestas básicas para 477 mil famílias em 5 favelas do Rio de Janeiro. Além disso, estruturou uma ação de transferência de renda para mães chefes de família. Muitos jovens envolvidos nesse trabalho. E uma coisa bem interessante, filhas e filhos de empregadas domésticas criaram um perfil no Instagram, Pelas Vidas de Nossas Mães, categoria composta por mais de 6 milhões de brasileiros e brasileiras, dos quais 385 mil ficaram, segundo estimativas, sem emprego durante a crise, não durante a epidemia, mas durante a grande crise econômica que estamos vivendo. As Redes da Maré, a ONG Redes da Maré, entregou cestas quentinhas. Ismael Silva, do Observatório das Favelas, explica como é feita a comunicação. Todo dia conversamos com um especialista e temos o desafio de pensar na perspectiva da periferia. Daí mandamos um meme, um áudio para explicar a pandemia. O Movimento Caxias distribuiu cestas básicas, produtos de limpeza, máscaras, água. O Grupo ECOA realizou uma live com 4 lideranças comunitárias e, no debate ao vivo, eles trocaram experiências de como estão organizando e criando soluções para alimentar, higienizar, para se isolar. Cristiane Teixeira, do Coroadinho Sem Corona, do Maranhão, fala sobre isso. Também Ana Carla Pereira, da Frente Favela Brasil, diz: se a gente está vivo hoje é porque temos laços. Mas, para se desviar da desinformação, é preciso usar também os alto-falantes locais, usados no comércio, espalhar faixas e tentar uma linguagem que se aproxime do jovem. O Gilson, ficou um caso mais conhecido, todo mundo conhece, ele é coordenador nacional do G10 das favelas e ele mora em Paraisópolis, segunda favela de São Paulo, onde se contratou 2 ambulâncias alugadas e se criou a figura do presidente de rua, um voluntário que cuida de 50 casas. Quando alguém é identificado como doente, aí chama a ambulância, e o modelo tem sido replicado em outras tantas favelas. Paraisópolis, em São Paulo, e o Alemão, no Rio de Janeiro, criaram uma sala de isolamento para tirar os doentes do conflito familiar. O Belinho Silva, não sei se vocês viram, também, da sua casa no Nordeste, em Fortaleza, ele criou o Faroeste do Caos Bozo, uma paródia do conhecido Faroeste Caboclo, onde ele explica toda a situação que estamos vivendo, o que aconteceu, né? O que aconteceu, inclusive, com o auxílio de emergência, né? Onde o capitão só queria dar 200. É muito bom, é muito fácil achar e é muito bom ver esse produto do Belinho de Souza. Bom, todos esses que eu falei reconhecem que o Estado não cumpre seu papel. Mas a sua crítica se faz a partir de uma onda linda de fortalecimento dos processos comunitários. Em muitos deles,
se não em todos, estão jovens. Jovens que tiveram mais educação formal do que os seus pais. Muitos estão fora da escola, são intermitentes, entram e saem, mas estão também presentes nessas atividades, nessa criação que está ocorrendo nas favelas e periferias brasileiras, né? E também são jovens que usam as redes sociais como vínculos de aprendizado, como possibilidades, veículos de aprendizado e possibilidades também de aprendizados constantes, ininterruptos, a cada dia. Eles estão criando o que eu estou chamando de uma tecnologia social de urgência para lidar com a pandemia, para suprir necessidades básicas, para lidar com a desigualdade, para questionar o poder público. E como não lembrar dos estudantes que se mobilizaram para adiar o Enem? A campanha dos 100 aulas, 100 Enem contou com alunos de escolas estaduais, com institutos federais e dos cursinhos. Contou também com diferentes redes de mobilização social e também com entidades estudantis como a UBS, a Uniafro, a Afronte, a Rede Mansi. O Adia Enem, hashtag Adia Enem, teve 269 mil publicações. Os estudantes dispararam e-mails para todos os deputados em seus estados. 101 mil e-mails foram disparados, gerando, não há como se não relacionar, essas ações ajudaram e contribuíram para 75 votos fossem a favor do adiamento e só um, que nós sabemos muito bem de quem, foi contra o adiamento. Em todas essas ações, tem muitas meninas, muitas jovens, que é uma outra característica interessante desse movimento. Quer dizer, como é que as mulheres, né, como as jovens mulheres, assumem o seu papel nessa dinâmica social, nesse momento de encaminhamento das suas reivindicações. Colocando os dois lados da medalha, a gente poderia se perguntar como se nada será como antes, como será depois, como será a volta à normalidade? Bom, em primeiro lugar, em que apostamos nós no futuro? Em primeiro lugar, é muito importante afirmar o luto pelas mortes, né? Eu acho que qualquer encontro que nós façamos nos dias de hoje, nós temos que marcar o luto pelas mortes, né, de brasileiros e brasileiras que estão ocorrendo por conta dessa pandemia. Mas, se podemos falar em aprendizado na pandemia, temos que dizer que, embora o preço foi totalmente alto, tem sido muito alto, totalmente indesejável, mas, de qualquer forma, é nossa obrigação como cidadãos e como pesquisadores identificar e potencializar narrativas que questionem o senso comum estabelecido. Em relação à universidade, sobretudo à universidade pública, a pandemia trouxe a ciência para a pauta pública, reforçando e nos dando a oportunidade de reafirmar a ciência como política de Estado. Isso quer dizer a ciência que tem que se manter governo após governo. A ciência não como política de governo, mas como política de Estado. Eu acho que as demonstrações nas diferentes áreas, né, estão sendo muito evidentes de que a ciência tem um papel importante, né? De que o conhecimento, principalmente o gerado nas universidades públicas, tão atacadas atualmente, ele está tendo um papel muito importante. Por exemplo, criticou-se tanto a Fiocruz, né, inclusive colocando uma pecha ideológica nessa instituição tão importante no Brasil, e hoje a Fiocruz está no centro da discussão das diferentes áreas de conhecimento. Então, eu acho que uma oportunidade essa, uma coisa bastante importante, é que a gente consiga, inclusive, falar sobre o lugar da ciência como política de Estado a cada momento. Ao mesmo tempo, nós temos que fazer notar e reafirmar o abalo da ortodoxia neoliberal do Estado mínimo. Essa é uma oportunidade. Certamente, sempre será uma oportunidade de disputar valores e narrativas. Isso não será colocado simplesmente, não é? Ele tem que ser, na verdade, uma disputa. Mas é importante. Existe uma necessidade de falar sobre os expedientes redistributivos, né, que voltaram ao debate hoje, que pareciam que tinham caído na pauta de discussão. Hoje é uma necessidade de voltar a falar nisso.
necessidade de falar em políticas voltadas à redução das desigualdades, né? que agora deixam de ser vistas ou taxadas, ou imediatamente taxadas como uma queimada pauta de esquerda. Quando se fala em continuidade para a política social de emergência, os políticos e a mídia são obrigados a falar na valorização do cadastro único, na Bolsa Família, e de falar no SUS, tão mal falado, e tão pouco falado, e tão pouco prestigiado no nosso país. Como falar de pandemia sem falar do SUS? Como falar de pandemia sem falar do serviço público de saúde? Enfim, o que dizer sobre juventude? O aprendizado, a primeira questão que eu acho importante é colocar o aprendizado do uso das redes sociais. Eu acho que todos os exemplos que eu coloquei, nenhum deles teria acontecido se não fosse essa combinação, essa interseção entre o virtual e o presencial. Os jovens têm sabido lidar com isso e têm feito dessa ferramenta uma ferramenta para se apresentar no espaço público, né? Isso para fazer política e também para lidar com a solidariedade. A questão da solidariedade volta à pauta, né? Então, como lidar com os efeitos sociais da pandemia na área de educação, já me encaminhando para o final dessa fala? A gente sabe que a geração coronavírus, se a gente puder chamar assim, aprende cada vez mais com as telas, né? E que essa experiência reflete uma polêmica que está sendo muito central nos dias de hoje, que é a polêmica da educação à distância. Certamente, por tudo que eu disse na primeira parte, né, a educação à distância, ou as aulas online, ou continuar com os cursos, com os currículos e com o dia a dia da educação formal, com tudo isso que eu disse antes, isso poderia ser mais um indutor de desigualdade social. Isso a gente compreende inclusive que no ensino fundamental, principalmente, a proximidade, o vínculo é tão importante quanto o conteúdo que se aprende. E o lugar da escola é incontestável. Frente a isso, é normal e era de esperar, né, que professores e alunos que têm dentro da sua própria categoria uma diversidade, uma desigualdade tão grande de condições, tenham se negado a aulas, a vida normal, a escola normal, essa transferência rápida, né, para o que seria o ensino à distância ou outro nome que se possa dar. Compreende-se a negação das aulas online. Mas temos que nos perguntar como sair dessa polarização, como sair do sim ou não, como sair da escolha de Sofia. Aliás, o debate é bem anterior à pandemia, né? A ideia que eu quero trazer, que eu gostaria de discutir aqui, é fazer como fazem os jovens, fazer uma crítica que não resulte em imobilismo. Isso quer dizer, a crítica pode estar junto à ação, e a ação pode ser uma ação que encontre modelos intermediários. A ideia, do meu ponto de vista, considerando os aprendizados das redes, dos jovens, das favelas, das periferias, a educação será híbrida. E, nesse sentido, temos que chamá-los para o debate, chamar esses jovens para o debate, né? Chamá-los para encontrar soluções. Na verdade, como a gente costuma dizer sempre, no nosso grupo de pesquisa na Unirio, toda experiência geracional é inédita. E a experiência geracional deste grupo, né, dessa geração, da geração que estamos chamando de geração coronavírus, mas, na verdade, poderia ser geração solidariedade, né, eles vão poder trazer elementos novos da sua vivência, de como eles deram conta da internet que cai, da internet fraca, das interrupções, para poder ter uma atuação no espaço público. Isso pode, na verdade, essa possibilidade pode nos fazer encontrar soluções. A aposta, em termos de futuro, em termos dessa relação pandemia e educação, é um sistema que a gente consiga voltar a discutir um sistema educacional com mais flexibilidade de tempos, os tempos e espaços escolares, né? Pensar em módulos, pensar em modalidades, de uma forma que nós possamos tanto aproveitar o presencial, como também potencializar o que pode ser virtual. Não se voltará ao sistema anterior. Terá uma possibilidade. Agora, essa possibilidade que vai aparecer agora, desse sistema híbrido, dependerá muito, do meu ponto de vista, de conversas e aprendizados, e trazer esses jovens, esses chamados jovens da periferia, para o debate,
para saber como eles fizeram, como eles fazem, e que soluções eles dão para problemas que nós sabemos que são são dificilmente contornáveis, como, por exemplo, a desigualdade social, que ainda vai imperar no segundo momento, vai se agravar, inclusive, após a pandemia. Na verdade, nós estamos apostando em novas combinações, por exemplo, entre o trabalho remoto e os direitos trabalhistas. Trabalho remoto e direitos trabalhistas não precisam ser incongruentes. Eles podem ter formas de afirmação dos direitos e criatividade nas formas do trabalho, de acordo com as necessidades dessa geração juvenil. Muito bem, o sistema educativo também poderá se inspirar na valorização da diversidade juvenil para criar respostas às diferentes necessidades e capacidades dos segmentos da juventude, das juventudes, como nós gostamos de falar sempre. E, para terminar, encaminhando mesmo para terminar, eu acho que nós temos, quem trabalha com juventude, quem está nas pesquisas sobre juventude, está desafiado, inclusive, a enfrentar o desemprego juvenil, que já é maior, já foi maior no Brasil no mês de janeiro em relação a dezembro, que é quando acabaram os trabalhos temporários dos jovens do final do ano, que vai ser maior ainda, né? Nós temos esse grande desafio, o desafio da escola, né? Da manutenção, da possibilidade de continuidade no sistema escolar. Nós teremos também, pós-epidemia, um importante ponto de referência que eu queria reafirmar aqui, que é o Estatuto da Juventude, uma lei promulgada em 2013. Por que o Estatuto da Juventude? Porque ali no Estatuto a gente já vai encontrar indicações importantes de como os jovens poderiam conciliar com políticas públicas, né, com apoios específicos para a sua geração, conciliar trabalho, estudo, vida familiar, como também diz o documento da OIT, que vai no mesmo sentido. Então, a ideia é que o Estatuto, que é fruto de lutas juvenis e também de iniciativas governamentais, ele se torne um elemento para aproximar o país real pós-pandemia, né, desse país legal que nós temos. No Estatuto da Juventude estão, na verdade, sintetizadas vários elementos que hoje estão na pauta do dia. Ali também já estão indicados quais são as vulnerabilidades dos jovens de hoje e quais são as políticas públicas que poderiam fazer com que essa geração tivesse uma efetivação dos seus direitos. Eu termino, nesse momento, chamando a atenção que educação em pandemia esse tema não é um raio que caiu do céu azul, né? Para usar uma expressão que nos é muito cara. Na verdade, a questão da educação na pandemia já estava colocada antes da epidemia. Agora, o que seria importante hoje? Perceber o que se escancarou, né? E o que se aprofundou em relação da pandemia e também qual foi o legado desses últimos anos de experiências, de vivências e de políticas públicas e de educação também, que fizeram com que esses jovens possam ser chamados para dialogar sobre possibilidades e combinações que nós teremos no horizonte daqui para frente. Termino afirmando, leiam o Estatuto da Juventude. Obrigada. Obrigado, doutora Regina, pela clareza na apresentação e pelas temáticas, contextualização. Eu queria ressaltar muito essa questão das iniciativas. Bater palma, vai aparecer no vídeo. E trazer esses aspectos relacionados, principalmente com relação à juventude. E, para dar andamento aqui ao nosso debate, passar a palavra para o professor Dr. Pedro Pontual. O professor Dr. Pedro, ele é mestre e doutor em Educação pela PUC, colaborador da Cátedra Paulo Freire, do Programa de Pós-Graduação em Educação e Currículo, professor colaborador do Centro de Formação da Ação Educativa nos temas de Educação Popular e Paulo Freire, presidente honorário do Conselho de Educação Popular da América Latina e membro da diretoria da campanha latino-americana
pelo direito à educação. É membro também do GT de Educação Popular e Pedagogias Críticas do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais e coordenador da equipe de pesquisa cultura como vetor de proteção em 5 regiões do Brasil, protagonismo de crianças e adolescentes nas políticas públicas com financiamento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Tem experiência na área de educação, com ênfase na área de educação popular, atuando em temas como educação para a cidadania, políticas públicas, gestão democrática e participação social. Professor Pedro, mais uma vez, obrigado aí. Eu passo a palavra para a sua apresentação. A gente não está te ouvindo, Pedro? Um minutinho só. Agora sim. Agora sim. Queria saudar aos e as participantes dessa nossa conversa, dizer da minha enorme satisfação de estar podendo ser professor visitante desse programa de pós-graduação em educação na Unirio e saudar, através da professora Dora, todos os colegas de programa que têm proporcionado um ambiente muito fraterno, instigante de reflexão. Saudar os meus colegas, professores visitantes, professor Eric, mais recente, que junto comigo ingressamos no programa, e a professora Regina, com quem eu já tenho um histórico bastante anterior, de ter participado junto de diversas destas pesquisas. Bem, o meu enfoque prende-se ao meu campo de investigação e ao meu campo de prática, né, que é o campo da educação popular, de base freiriana, né? E eu pretendo, então, situar assim, alguns dos desafios, né, que se colocam para a educação popular, né, nesses tempos de pandemia, né, no Brasil e no conjunto da América Latina. Essa reflexão que eu pretendo apresentar para vocês aqui, ela vem sendo desenvolvida no âmbito de uma rede da qual eu sou membro, né, que é o CEAL, o Conselho de Educação Popular da América Latina. É um movimento de educadores e educadoras populares, criado no início dos anos 80, que tem inserção em 21 países da América Latina e do Caribe. Somos cerca de 200 organizações, movimentos sociais, educadores, né? No Brasil, somos 30 organizações, movimentos, educadores, educadoras, que vemos desenvolvendo práticas, produzindo conhecimento em torno deste campo, né, de reflexão da educação, conhecido como educação popular. Aliás, temos preferido chamar de educações populares, dado a diversidade de práticas existentes hoje, bastante grande, diversidade de sujeitos, diversidade de métodos, ainda que unidas por princípios éticos, políticos e pedagógicos, né, reconhecidamente com grande base em Paulo Freire, mas também em outras formulações latino-americanas de grande importância. Bom, como nos proporia Paulo Freire, eu queria iniciar essa conversa a partir de uma pergunta geradora, que poderia ser: o que nós podemos aprender deste momento histórico que, digamos, é inédito? Vivemos um momento histórico inédito. O que nós podemos aprender desse momento histórico? Fazer essa pergunta já nos coloca uma maneira de olhar para esse momento posicionada. Nós poderíamos viver esse momento inédito como uma tragédia, bem ao gosto do pensamento neoliberal, né, que busca
naturalizar esse momento como uma tragédia sanitária sem saída, ou quase sem saída, que deveria ser vivida como uma inexorabilidade histórica. Nós preferimos viver esse momento olhando como a complexidade de uma crise, mas uma crise, né, que é também um tempo de oportunidades, é um tempo de possibilidades. Paulo Freire, né, já principalmente nos seus últimos escritos, nos anos 90, se insurgia fortemente contra a ideia do chamado fim da história, né, ou da inexorabilidade dos fatos históricos, e sempre fez questão de afirmar justamente a necessidade de se olhar, né, a história como um tempo de possibilidades, para destacar justamente, né, essa ideia da possibilidade nossa de uma intervenção transformadora, né, sobre essa história. Então, a Regina acho que já destacou, né, e eu vou passar mais rapidamente sobre os elementos do contexto, né, que a pandemia, digamos, visibiliza e aprofunda, né? Esses elementos, como bem disse a Regina, eles são pré-existentes, né? A pandemia visibiliza e aprofunda uma crise, né, pré-existente, que era econômica, social, política, ecológica, né? Ela visibiliza as desigualdades da sociedade brasileira, e principalmente dos setores, né, mais vulneráveis, né? As mulheres, os jovens, dos negros, dos migrantes, né? Das populações indígenas e quilombolas. E, como bem lembrou a Regina, né, ela visibiliza uma disputa de projetos de sociedade, né, onde, de um lado, nós temos o que a gente poderia chamar, né, de um projeto de morte, né, onde o lucro, né, está acima de tudo, né, uma sociedade que propõe, que pratica acumulação ilimitada, o consumismo, né, tem base no individualismo, né, com profunda indiferença em relação à pobreza, né, que propõe a redução do Estado, né, o extrativismo das riquezas e da natureza, que promove, né, a destruição e o desgaste das democracias, e que instala, né, isso que a gente já vivia antes da pandemia, uma onda conservadora, né, assentada, né, no fomento aos preconceitos em relação às relações de gênero, em relação ao racismo, né, fomenta, portanto, práticas de intolerância e de ódio. Como contraponto disso, né, está em disputa um projeto de uma sociedade centrada no direito à vida, né, e que, portanto, busca praticar processos, como disse a Regina, redistributivos da renda e da riqueza, uma sociedade que busca promover, né, políticas, portanto, universais e de proteção, como é o caso da renda básica, ou de buscas de proteção, como Bolsa Família, uma sociedade cuja ética está fundada nos princípios, né, do cuidado, nos princípios da generosidade, da solidariedade, né? Uma sociedade, né, que busca
conceber os seus bens como bens comuns, que busca construir relações de harmonia do homem com a natureza e considerar, inclusive, os direitos da natureza. Uma sociedade, portanto, que, em relação à democracia, busca reinventá-la, valoriza a democracia e busca reinventá-la. Uma sociedade que busca valorizar os saberes populares, os saberes científicos, né? E que, portanto, sim, é uma sociedade que se insurge contra quaisquer formas de xenofobia, né? Pratica a interculturalidade. Bem, esses dois projetos em disputa, na verdade, colocam o primeiro grande desafio, né, digamos, para as práticas de educação popular, que é justamente como discutir esses dois projetos em disputa a partir dos temas, o que Paulo Freire chamava dos temas geradores, trazidos pela pandemia para o cotidiano vivido, né, das classes populares. Tomando temas, né, como, por exemplo, a discussão do isolamento, né, a narrativa do estamos todos no mesmo barco, a discussão, por exemplo, de estamos vivendo uma crise, ou narrativa de estamos vivendo apenas uma crise sanitária, a narrativa de que deveremos voltar à normalidade. Ou seja, são narrativas em que se instala, né, a disputa em torno desses dois projetos e a partir das quais, né, a gente pode fazer essa discussão, né, buscando fazer o que Paulo Freire chamava de uma problematização da realidade, fazendo aquelas 4 perguntas, né, em que ele buscava sintetizar essa problematização que a gente deve fazer diante dos fatos. A favor de quê? A favor de quem? Contra o quê? E contra quem? Então, vejam, se nós tomarmos, por exemplo, a questão do isolamento social, a importância que teria a gente discutir justamente quem defende, né, o fim do isolamento social, né, a que tipo de interesses, né, está defendendo, né? A discussão de que a economia, né, deve se salvar a economia em primeiro lugar, né? A economia está acima da vida. Enfim, todo esse trabalho de problematização da realidade, né? E, ao mesmo tempo, aqueles que defendem o isolamento social, né? Qual é o projeto de sociedade, qual é a visão de mundo de sociedade que está embutida na defesa do isolamento social, a defesa da vida, né? Em primeiro lugar. Enfim, né? Essa ideia, essa narrativa de que estamos todos no mesmo barco. Quem disse que estamos todos no mesmo barco, né? Uns, né, estão numa ilha, né, outros estão numa lancha, outros talvez estão em botes salva-vidas e outros estão, a grande maioria, nadando com as suas próprias pernas. Então, esta desocultação, né, da realidade, como dizia Paulo Freire, é um dos desafios primeiros da educação popular, no sentido de, a partir daí,
discutir quais práticas, né, alternativas, né, são necessárias para transformar essa realidade. Então, esse eu coloco assim como sendo o primeiro grande desafio. E aí, essa discussão de voltar à normalidade. É preciso a gente afirmar que nós não queremos voltar à normalidade. Nós queremos, na verdade, uma outra normalidade. E quais seriam as características dessa outra normalidade? É uma outra normalidade que já está embutida em todas essas práticas de solidariedade, de auto-organização que a Regina descreveu, né, na fala dela dos jovens. Aí estão as sementes dessa outra normalidade que a gente quer. Bem, a gente está vivendo, né, justamente um momento, portanto, de emergência, né, onde essas práticas de solidariedade em relação a essa emergência são muito demandantes, né? Como que a gente trabalha essa dimensão educativa em relação a essas práticas de emergência, né? Desenvolvendo uma consciência de direitos, desenvolvendo uma consciência, né, a respeito da solidariedade, desenvolvendo uma consciência, né, sobre a importância e a revalorização das relações comunitárias dentro dos territórios nesse momento. Bem, o segundo grande desafio é de que, assim como estão em disputa dois projetos de sociedade, estão em disputa também dois projetos de educação. E, portanto, o segundo grande desafio da educação popular é discutir essa ideia de que uma outra educação é possível, né? Uma educação que seja crítica, transformadora, emancipadora, promotora de processos de aprendizagem. E acho que a gente tem, né, a Regina destacou bem isso na sua fala final, uma oportunidade excelente de fazer uma conversa sobre uma redefinição do papel da escola. Grande parte das escolas estão fechadas, é o momento de redefinir o papel dessa escola, de redefinir o currículo. O que deve ser o currículo de uma escola? Com certeza, essa pandemia está demonstrando que a ideia de currículos pré-estabelecidos cai por terra. Ou a gente restabelece, né, as relações entre estudo e a vida das pessoas, e o currículo vem como resposta a esta relação, ou essa escola perde o sentido para as crianças, para os adolescentes, para os jovens. O papel da família em relação ao processo educativo, eu acho que está em discussão, o papel da comunidade em relação à escola. E em relação à questão da virtualidade, das novas tecnologias, eu coincido com a Regina, né? Eu acho que não se trata de estabelecer uma relação polarizada em relação a esse tema, né? Mas, de um lado, rejeitar, do meu ponto de vista, a visão do projeto hegemônico de simplesmente transpor, né, na educação à distância um modelo de educação bancária, né? Mas, em oposição a isso, a gente repensar as potencialidades, né, das tecnologias, das novas tecnologias, né, dentro de uma concepção de educação libertadora.
E aí eu acho que tem dois planos, como bem colocou a Regina. Tem a luta pela acessibilidade a esses meios. E aí, Regina, eu acho que não só ouvir os jovens sobre como eles deram conta, acho que esse é um dos elementos, mas eu acho que também discutir com os jovens a questão da importância de um movimento social na sociedade brasileira que lute pelo direito ou pelos direitos em relação ao acesso a essas tecnologias, pela melhora das infraestruturas de acesso à tecnologia na sociedade, né? Ou seja, a gente gerar movimento social em torno do tema da acessibilidade, além de ouvir, claro, né, as soluções que foram encontradas. Mas a outra questão é, bom, com que tipo de relação, com que tipo de conteúdos, com que tipo de maneira de construir conhecimento, né, a gente se apropria dessas redes. Acho que isso dá uma discussão bem bacana. E como a gente usa essa tecnologia, né, numa articulação, né, com momentos presenciais. Isso na perspectiva também, né, que acho que a pandemia abriu, da reivindicação, né, do direito à educação ao longo de toda a vida. Eu acho que essa pandemia mostrou, né, o quanto todas as faixas geracionais, né, têm necessidades e têm direitos em relação à educação, seja nos espaços escolares, seja nos espaços não formais, né? Então, esse conceito que vem sendo trabalhado, né, da educação ao largo de toda a vida, eu acho que está em questão, no sentido da gente trabalhar essa ideia dos territórios educativos, né? Onde a escola é parte de um território educativo com vários agentes educativos, né, que promovem educação. E assim a gente revaloriza os territórios como espaços comunitários e promove educação integral. Ou seja, nós estamos num momento muito oportuno para voltar a discutir o que é educação e de que educação nós estamos precisando. Bem, eu queria caminhar para a conclusão, assim, enunciando assim, algumas tarefas, né, portanto, que decorrem dessa discussão, que estão colocadas para a educação popular nesse momento. A primeira é a importância da gente verificar, né, os impactos objetivos e subjetivos, né, que essa situação de pandemia tem trazido para os setores com os quais nós estamos trabalhando, né, fazendo o que a gente poderia chamar da pedagogia da escuta. Eu acho que é muito importante isso, né? Existe uma diversidade muito grande nesses impactos, o impacto sobre as mulheres, o impacto sobre os negros, né, sobre os indígenas, quilombolas, né? Necessidade de a gente verificar esses impactos, tanto objetivos quanto subjetivos. A segunda tarefa, né, é a necessidade da gente promover, portanto, uma melhor compreensão, né, sobre as causas e as consequências, né, dos fenômenos trazidos, né, pela pandemia, né, alguns daqueles que a gente mencionou aí atrás, e de propostas alternativas. Então, por exemplo, uma discussão sobre quais têm sido as políticas dos governos em relação à pandemia. Quais poderiam ser outras políticas? Quais as políticas que foram desenvolvidas por outros governos, em outras regiões mesmo do país? Quais as que deram mais certo, ou em outros países?
quais as políticas desenvolvidas pela sociedade civil que poderiam ter sido transformadas em políticas públicas. Uma terceira tarefa seria a gente identificar, né, e mobilizar e articular as iniciativas de solidariedade já existentes. Então, a Regina citou basicamente as do Complexo do Alemão, de Paraisópolis, e certamente a gente tem muitos exemplos como estes em todo o Brasil. Então, a gente, em toda a América Latina, a gente poder identificar essas iniciativas, fazer um mapa disso, né? Sistematizar essas experiências, contribuir para mobilizá-las, articulá-las, acho que é uma tarefa muito importante. A gente criar consciência, né, na defesa dessa ideia do direito à educação ao longo de toda a vida. Acho que é uma outra tarefa muito importante. A gente contribuir para criar capacidades de resistência e de, como dizem os colombianos, resistência. Ou seja, este momento de pandemia mobilizou emocionalidades em todos e todas, né, que colocam perspectivas e dinâmicas, não só de resistência, mas de pensar as nossas capacidades de resistência. A necessidade da gente valorizar, né, e defender a educação e a saúde públicas, né, como bens públicos, né, e o conhecimento científico, como disse a Regina, né, que voltou à pauta pública, né, voltou a ser uma pauta pública. E acho que o direito de todos a esse conhecimento científico abre um campo para a universidade extremamente importante, assim como a defesa da cultura e das artes, né, enquanto bens também públicos. A necessidade da gente aprofundar os processos de formação dos educadores populares, né, para que possam trabalhar na perspectiva, né, do que a gente vem chamando de uma pedagogia da praxis, né, de processos de promoção de aprendizagem e, principalmente, de processos de sistematização de experiências. E a necessidade, portanto, da gente colocar, né, em evidência a disputa de projetos de futuro que está em questão, não só pós-pandemia, mas mais que isso, né? Projetos de futuro, onde estão em discussão a questão de que tipo de queremos mais crescimento, que tipo de crescimento, o tema da equidade, o tema do meio ambiente, o tema da democracia, são todos desafios, né, para os quais a gente está demandado aí, a discutir. E, finalmente, nos pensando como latino-americanos, a gente descobrir que eixos, né, nos vinculam com esse continente latino-americano, que eixos de reflexão nos vinculam com esse continente. E, certamente, pensar numa educação antipatriarcal, né, anticolonial ou decolonial, antirracista, anticapitalista, em favor do bem viver, são eixos que hoje nos unem, né, a essa pátria grande latino-americana. Bom, eram um pouco esses os temas que eu queria trazer aqui para a nossa reflexão. Obrigado. Obrigado, doutor Pedro.
acho que complicar um pouco mais ainda, ampliar um pouco mais essa dificuldade que a gente vai ter daqui para frente e aprofundar essa questão da educação na pandemia. Eu queria, então, agora passar a palavra para o professor Eric Presence. O professor Eric Presence é professor emérito da Universidade Paris-Descartes, na Faculdade de Ciências Humanas e Sociais Sorbonne, sociólogo, membro do Centro de Pesquisa e Conexões Sociais da Universidade Paris-Descartes, no Centro Nacional de Pesquisa Científica, legal. E foi presidente do Conselho Científico da Faculdade de Ciências Humanas e Sorbonne, Universidade René Descartes. Foi responsável também pelo grupo de trabalho Educação, Escolaridade, Treinamento e Integração Profissional, no âmbito de uma importante revisão de uma lei francesa em favor das pessoas com deficiência, e atualmente é membro do Conselho Científico e Pedagógico da Escola de Doutorado em Educação, Língua e Sociedades, na Universidade Paris-Descartes, membro do Conselho Científico Superior da Associação de Adultos e Jovens com Deficiência e membro do Conselho Científico do Observatório Nacional de Crianças em Perigo. Mais uma vez, eu queria agradecer muito ao professor Eric por poder também nos ajudar nessa discussão, e passo a palavra para que eu possa fazer sua explanação. Então, muito obrigado pelo convite, e muito obrigado para conversar com os colegas, e agradeço também aos colegas Regina e Pedro sobre a reflexão, porque temos muitas coisas para nós para refletir, para discutir, para ampliar a discussão do futuro, né? Bom, vamos conversar mais depois a minha apresentação, acho que seria melhor. Eu vou enviar depois, porque preparei um primeiro ponto sobre o contexto social e a pandemia. O segundo ponto é a questão da educação em tempo de pandemia. Para o primeiro ponto, botei dois autores, para mim, importantes. Um autor alemão, que tem tradução aqui no Brasil, que é Ulrich Beck. Ulrich Beck tem um autor que escreveu um livro importante em alemão, em 96, sobre a sociedade do risco. A tradução em português, em alemão, é Risikogesellschaft. E tem a tradução também em francês, La Société du risque. Que é importante como a obra de Ulrich Beck. Ele fala sobre uma sociedade industrial do risco. E tem uma citação dele, é a seguinte: são riscos da modernização. São produto de série de maquinário industrial do progresso, sendo sistematicamente agravados com o seu desenvolvimento ulterior. Afirma também o potencial político das catástrofes. Sua prevenção e seu manejo podem envolver uma reorganização do poder e da responsabilidade. A sociedade do risco é uma sociedade catastrófica. Nela, o estado de exceção ameaça converter-se em normalidade. Então, vamos ver também na discussão sobre a normalidade, temos o risco também do mais poder do Estado e mais poder do estado de exceção. Tem outros exemplos de Ulrich sobre a catástrofe nuclear de Chernobyl, mas também toxinas, poluentes presentes no ar, na água e nos alimentos, como efeito de curto, longo prazo. Tem danos, por vezes, irreversíveis e permanentes invisíveis. O segundo autor que queria colocar agora é um francês que é Robert Castel. Não tem muitas traduções em português, acho que tem mais tradução em espanhol de Castel. E para mim, uma obra importante de Robert Castel, tem um livro em francês que se chama O Crescimento das Incertezas. Crescimento das Incertezas. Robert Castel é um sociólogo francês do trabalho e critica o conceito generalizado de sociedade do risco. Ele pergunta se seria uma hipertrofia do risco. Então, ele deconstrói
a noção de mais globalização do risco, distinguindo dois tipos, diferentes tipos. Primeiro, os riscos das quais fala Ulrich, que Castel nomeia como danos da sociedade industrial moderna ou pós-industrial. Segundo tipo de risco para Robert Castel são riscos sociais, são os novos fatores de incerteza. Ele mostra que a modernidade tem uma característica de promover a instabilidade do trabalho, que implica perda de proteções coletives, poder sem limite do mercado internacional, etc. Então, Robert Castel nos sensibiliza a ver as desigualdades sociais como sendo o risco atuais. Bom, podemos falar mais sobre Robert Castel. Só uma coisa, o mundo do incerteza toca bem mais a população em situação de vulnerabilidade e de precariedade. A ideia muito forte também de Robert Castel. E temos o mesmo tipo de análise que encontramos em Judith Butler, precariedade geral da condição humana, mas se referindo a diversas populações que estão mais em situação de precarização e que têm mais dificuldade da vida. Temos uma tradução em português do livro de Judith Butler sobre a questão. O título do livro é Corpos em Alliance e a Políticas das Ruas. É uma tradução recente de Judith Butler. Então, podemos ver maintenant agora a questão da educação em tempo de pandemia. Vamos repetir um pouquinho as coisas que os colegas já falaram, mas eu vou insistir de novo. Observação sobre as realidades atuais. A digitalização do mundo e a escola em casa favorecem as desigualdades sociais. Os cursos online, em família, necessitam de espaço físico, computador, conexão à internet e, sobretudo, capital simbólico dos pais. A noção de capital simbólico é a expressão de Pierre Bourdieu. A digitalização da educação funciona em favor de populações que têm recursos materiais, simbólicos e psíquicos. Então, o ponto é muito importante, os colegas já falaram sobre a questão, mas eu vou insistir de novo. Segundo ponto, para mim, tem crenças e preconceitos contra a cultura científica e crenças nas ideologias religiosas de punição divina ou de fatalidade, funcionando como no tempo da peste bubônica. Na Europa, na Idade Média, a cólera em Paris em 1832 e também a gripe dita espanhola depois da Primeira Guerra Mundial. Então, agora também tem as crenças que são muito perigosas para pensar. Então, a perspectiva atual da educação, para mim. Primeiro, acho que tem 3 pontos. Botei 3 pontos. Primeiro, valorização da educação científica. É fundamental ir além dos preconceitos, das crenças e do fake news, valorizando as descobertas da ciência moderna. Precisa de um discurso científico visando uma postura de pesquisa. Por exemplo, mostrar a validade científica e a importância social da vacinação, como mostrou Louis Pasteur no final do século XIX, e no Brasil, como mostra Sebastião Salgado no seu trabalho maravilhoso sobre a vacinação das crianças contra a poliomielite. Segundo ponto, eu vou insistir mais sobre a questão, uma nova relação com a natureza. Tem um filósofo francês que insiste muito sobre a questão, que se chama Bruno Latour. Acho que tem texto em português de Bruno Latour. Ele imagina as possibilidades de um mundo futuro depois da pandemia. E ele pergunta, seria uma pena não aproveitarmos a crise sanitária para descobrir outras formas de adentrar, sem ser às cegas, a mutação ecológica. Ele acrescenta depois a necessidade de alterar nosso modo de vida, visando um futuro solidário
sustentáveis e inclusivas. Mas eu acho que no Brasil mesmo tem representantes das populações indígenas que insistem sobre a necessidade de uma relação nova com a natureza. Eu vou colocar dois exemplos. David Kopenawa, que é representante dos Yanomamis, né? E Ailton Krenka, representante da população Krencas. Né? Tem pequeno livrinho de Ailton Krenka, que é muito disponível no Brasil, e tem de David Kopenawa, o livro sobre... Tem a primeira edição foi em francês, La chute du ciel, a quebra do céu. Existe a tradução em português. Hein? Então, as palavras das representantes do indígena são muito fortes para nós e para a reflexão sobre a educação também. Kopenawa diz: o valor de nossa floresta é muito alto e muito pesado. Todas as mercadorias dos brancos jamais serão suficientes em troca de todas as suas árvores, frutos, animais e peixes. Tem uma defesa da natureza muito forte. E Krenka afirma, já que a natureza está sendo assaltada de uma maneira tão indefensáveis, vamos pelo menos ser capazes de manter nossa subjetividade, nossas visões, nossas poéticas sobre a existência. Definitivamente, não somos iguais. É maravilhoso saber que cada de nós que está aqui é diferente de outro, como constelações. Mas temos uma casa comum, a Terra. Acho que para nós é importante para pensar sobre a questão da relação com a natureza, porque notei, por exemplo, que no Brasil, notei isso no Globo do mês de janeiro, no Brasil, 50% das escolas não têm esgoto. E mais ou menos 30% das escolas não têm água, tudo as questões básicas. Né? Então, tem lá também para a educação, para a formação da população, tem uma reflexão necessária sobre a questão da relação com a natureza. O terceiro ponto para mim é a nova relação com o outro. Né? Na educação, eu acho que a noção de diversidade permanece um valor forte em termos de ética educativa e de proposta para uma prática destinada a todos sem discriminação. A prioridade da educação é a transmissão de valores fundamentais, o reconhecimento do outro, da sua singularidade. Eu tenho uma referência para o alemão Axel Honneth sobre a questão do reconhecimento. E também o reconhecimento da humanidade comum, que orienta para uma ethos de solidariedade, vamos voltar sobre a noção, ethos de solidariedade, ou seja, que afirma a dependência mutual. De novo, temos uma referência sobre isso, com Judith Butler. Mas podemos também citar os textos do Ministério Brasileiro da Educação. Coloquei um texto de 2005 do Ministério Brasileiro da Educação, que afirma a promoção da educação inclusiva, fundada sobre o princípio da universalização do acesso à educação e sobre a atenção à diversidade. Então, para o futuro, podemos de novo colocar essa orientação. Finalmente, queria falar só um pouquinho sobre alteridade, ética e democracia, porque precisamos condições sociopolíticas para assegurar uma ética no campo da educação. Como entender a noção de ética? É bem além do moral comum, envolvendo os valores fundamentais da humanidade e precisando instituição justa. Instituição justa é também a expressão do filósofo francês Paul Ricoeur, que fala sobre a ética. Ele tem uma definição da ética: viver bem com e para o outro, com instituições justas. Então, eu gosto muito da expressão
de Paul Ricoeur. Então, a ética da educação implica projeto civilizatório como organização democráticas. Tais orientações não são sequer pensáveis, nem praticáveis em regimes ditatoriais, que colocam o outro em posição de submissão, discriminando grupos minoritários e julgando-os como inferiores. A democracia deve ser apresentada como uma garantia política de relação com e para outrem. Vou finalizar me referindo a Alain Touraine, que conhece muito bem o Brasil, e para ele a democracia é sempre uma ideia nova e que implica a preservação de diversidade situada em mundo social compartilhado. E, finalmente, queria colocar uma proposta de realização de pesquisa como estudante, aos estudantes, como uma questão simples, mas que é importante sobre a questão das narrativas. Os colegas falaram sobre as narrativas. A minha questão é a seguinte: como a pandemia atual modifica a visão da sociedade e do mundo, considerando a inclusão social e a educação inclusiva. Então, a minha questão para o estudante, para trabalhar com eles sobre a questão e sobre a narrativa deles. Muito obrigado pela atenção e desculpe para a questão do PowerPoint que não funcionou, mas vou enviar depois para os colegas, porque tem as capas do livro para ver exatamente os autores. Obrigado. Doutor Eric, eu queria muito agradecer a apresentação, apesar da dificuldade técnica, aí ficou muito claro os conceitos e o que o senhor quis passar para a gente. Eu queria primeiro, então, agradecer muito ao senhor e também parabenizar tanto a Regina como o Pedro pelas apresentações anteriores.